Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Teatro Brasileiro, Práticas que Contam Sua História. E hoje vamos falar sobre o Teatro Experimental do Negro, também conhecido como TEM. Nós vimos que antes da abolição da escravatura, a presença de pessoas pretas no teatro era vasta, apesar da condição de escravizadas. Mas agora já estamos falando do Brasil após a abolição da escravatura, de um Brasil que buscava uma identidade nacional, onde brancos e pretos tinham a mesma oportunidade, viviam em um país igualitário e sem preconceitos, né? Gente, deixa o passado, viu? Não falamos mais nisso. Calma, se assustou, né? Era esse o discurso propagado pela elite branca na época em que o Teatro Experimental do Negro surgiu. E sabemos que esse discurso normalizou muitos crimes raciais até pouquíssimo tempo atrás, se não até hoje. Então, já deu para entender, com esse começo estranho, que mesmo após a abolição da escravatura, não ficou mais fácil a vida do preto no Brasil, muito menos dos artistas pretos, mesmo com essa busca que vínhamos falando até aqui de um teatro brasileiro. Primeiro que o teatro foi se moldando e começou a girar em torno do texto, que já dificultava o acesso das pessoas não letradas. E nos textos dramáticos, até a segunda metade do século XIX, o negro era representado com estereótipos racistas, onde eles eram generalizados, caricaturizados, vistos de forma inferior. Quando eles não eram esses personagens, eles eram colocados como cenário da peça, como um objeto de cena, como figurantes. Além de tudo, se tornou comum a prática do blackface, onde uma pessoa branca pintava o rosto de preto para representar essa caricatura da pessoa preta e ridicularizar ela. A dramaturga, poeta e professora Leda Maria Martins fez uma análise sobre os estereótipos raciais e os dividiu em 3 categorias: o escravo fiel, o elemento pernicioso e ou criminoso e o negro caricatural. Ou seja, a pessoa preta era reduzida à sua condição social, ou seja, preto é igual ao escravo, sem questionamentos do porquê era assim e porquê deveria ser assim. Ou então, em Mãe, de José de Alencar, Joana, a personagem negra em questão, é vista ao longo da peça como bondosa serviçal, cumpridora de suas obrigações, devota ao amo a ponto de sacrificar-se por ele, não só porque era sua mãe, mas também porque era essa sua natureza. Ou então, o preto era o contrário do branco. Se os traços do branco eram o padrão, o belo, os do preto eram feios e inferiores. Se o comportamento do homem branco era o certo, o comportamento do homem preto era o errado. E assim segue. Ao longo da história, surgiram alguns grupos compostos todos com pessoas pretas, como a Companhia Negra de Revista, já que, como vimos na aula anterior, né, o teatro de revista estava muito popular. Mas o grupo mais famoso de todos foi o Teatro Experimental do Negro, inaugurado em 1944. Seu idealizador e fundador foi o intelectual Abdias do Nascimento. Segundo a autora Soraya Martins Patrocínio, o primeiro embate do TEM foi o seu nome, porque a ideia de um teatro negro no Brasil não foi bem recebida e sendo considerado por muitos como racismo aos brancos. Apesar das dificuldades, o TEM não parou. Estreou em 1945 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde pessoas pretas não frequentavam. Eles estrearam com a peça O Imperador Jones, de Eugene O'Neill, tendo todos os direitos autorais da peça cedidos pelo autor. E essa peça foi a escolhida pelo Abdias depois dele ver uma montagem na Argentina onde um ator branco usou o blackface para interpretar o Imperador Jones. No texto, ambientado no Haiti, um homem negro, explorado por patrões nova-iorquinos, foge após um assassinato e se torna imperador nas Antilhas, adotando uma postura cruel com o povo nativo, até a eclosão de uma revolta. Jones resumia a experiência do negro no mundo branco, onde depois de ter sido escravizado, libertam-no e o atiram nos mais baixos desvãos da sociedade. Transviado num mundo que não é o seu, Brutus Jones aprende os maliciosos valores do dinheiro, deixa-se seduzir pela miragem do poder. Somente em 1947 ocorre a criação do primeiro texto brasileiro feito especialmente para o TEM, O Filho Pródigo, de Lúcio Cardoso,
Até essa data, eles montaram mais 3 peças de Eugene O'Neill. O TEM, além de produzir peças, teve um papel social muito importante, não só pelos seus atores terem papéis de protagonismo, mas também por eles receberem estudo em outras áreas. Eu vou citar aqui nas palavras do próprio Abdias do Nascimento. Cerca de 600 pessoas, entre homens e mulheres, se inscreveram no curso de alfabetização do TEM a cargo do escritor Ironides Rodrigues, estudante de Direito dotado de um conhecimento cultural extraordinário. Outro curso básico de iniciação à cultura geral era lecionado por Aguinaldo Camargo, personalidade e intelecto ímpar no meio cultural da comunidade negra. Enquanto as primeiras noções de teatro e interpretação ficavam a meu cargo, o TEM abriu o debate dos temas que interessavam ao grupo, convidando vários palestrantes, entre os quais a professora Maria Ieda Leite, o professor Rex Crawford, adido cultural da Embaixada dos Estados Unidos, o poeta José Francisco Coelho, o escritor Raimundo Souza Dantas, o professor José Carlos Lisboa. Além do teatro, o TEM organizou concurso de artes plásticas, exposição, concursos de beleza da mulher afro-brasileira, editou um jornal, publicou uma coletânea de textos teatrais, promoveu shows musicais, além de congressos, seminários e conferências sobre a arte e a vida do povo negro. E agora que vimos um pouco sobre esse grupo tão importante para o teatro brasileiro, vamos falar um pouquinho sobre como as companhias se organizavam e trabalhavam na segunda metade do século XIX. Tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, como vimos até aqui. Isso porque eu não falei de muitas pessoas e obras importantes desse período. Mas, no meio de tudo, algumas coisas foram se padronizando. Por exemplo, existiam personagens tipo, que eram personagens padronizados, mudava o nome, mudava o contexto, mas as características permaneciam. E os atores que faziam um tipo, geralmente não faziam outro, nem em peças diferentes. Por exemplo, os tipos comuns entre os homens eram um galã, e aí tinha um centro cômico, aquela galera que mal apareceu, você já tá abrindo um sorrisinho, sabe? Tinha o centro dramático, e essa galera sofre tudo que você imagina. E as pontas também, os personagens pitorescos, que tinham uma participação mais curta e específica. Já entre as mulheres, era comum uma ingênua, uma dama galã, que é uma mulher, nas palavras de Décio de Almeida Prado, já em plena posse de sua feminilidade. Tinha uma caricata, que geralmente era solteirona, espalhafatosa, e uma dama central, que poderia ser uma mãe dedicada, uma avó resmungona. Variam as histórias, mas os tipos permanecem. E como os atores já estão acostumados com seus papéis, é mais fácil para as companhias produzir espetáculos assim, com a fórmula pronta. Aqui no Brasil isso foi tão forte que até pouco tempo as novelas eram feitas nesse molde. Aí tinha também o ensaiador. Ele planejava, organizava e executava espetáculo, orientando os atores, cada um de acordo com o seu tipo. Não era ele que escolhia o repertório, nem contratava os atores. Quem fazia isso era o empresário da companhia, que geralmente era o dono da companhia. Mas o ensaiador, ele costumava ser um ator aposentado ou um ator já de renome. Ele marcava cenas, organizava elas, cuidava do jogo de cena e da memorização do texto. Já o cenário tinha somente as peças com muita certeza que o dinheiro seria retornado com a bilheteria ou que o texto fosse muito importante. Então, existia a função do cenotécnico nesses casos. Geralmente eram reutilizados cenários de peças anteriores que faziam parte do acervo da companhia. E figurino, tirando as peças de época, eram os modernos mesmo fornecidos pelos próprios atores e atrizes. Além disso, tinha uma figura muito importante na época: o ponto. Isso mesmo, aquele fone que os apresentadores de televisão usam que vai falando para eles o que eles devem fazer. Os atores daquela época tinham muita dificuldade com o texto, mesmo os renomados. Daí ficava uma caixa com uma pessoa posicionada lendo o texto baixinho para os atores repetirem em voz alta. Além disso, ele ia lembrando os atores das marcas, quando mudar as luzes, quando fechar e abrir cortina, ele falava tudo. Eu mostrei um pouquinho sobre o ponto no vídeo sobre as casas de ópera, onde eu gravei como é que era um ponto certinho, como faziam antes. E sobre gênero, bom, drama era raro. A comédia dominava. Para vocês terem uma noção, em menos de 3 anos, entre 1930 e 1932, foram feitas 103 comédias, 69 revistas e 2 dramas. Isso só no Rio de Janeiro, que é onde se concentrava a maior atividade teatral da época.
Além disso, as pessoas muitas vezes iam para assistir o primeiro ator ou a primeira atriz da companhia e não a peça em si. Então, sim, desde essa época usavam os influenciadores para atrair público. Mas muita coisa está para mudar. Alguns pesquisadores e intelectuais, principalmente após a Semana de Arte Moderna de 1922, eles começaram a tentar quebrar os padrões da comédia de costumes. E eles tinham a vantagem de não precisar de bilheteria por causa de um subsídio recebido por meio do Serviço Nacional do Teatro, criado em 1937 e subordinado ao Ministério da Educação e Saúde. Então poderiam adicionar o que eles quisessem e testar e se daria certo, sem medo da bilheteria ser um fracasso. Pesquisadores como Joraci Camargo, Renato Duvaldo Viana, Álvaro Moreira, os romancistas Mário e Oswald de Andrade começaram a ler Freud, Marx e começaram a adicionar fenômenos psicológicos e problemas sociais nas suas obras. Mas no teatro, as coisas começaram a mudar com os grupos amadores, grupos que seguiram os exemplos de Stanislavski na Rússia, de Eugene O'Neill nos Estados Unidos. Uma das pessoas mais importantes para esse movimento no teatro brasileiro foi um imigrante polonês chamado Ziembinski. E vamos ver mais sobre ele na próxima aula.